Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa apostila do segundo bimestre. Antes de começar, eu quero fazer um pedido para vocês e já vou deixar também como atividade. Todo início de aula eu passava para vocês um mapa mental. Então, dessa vez, vocês que vão criar um mapa mental. Então, presta bastante atenção no vídeo, anota, pega uma folha de caderno, põe do lado, ou um caderno, vai anotando os tópicos principais, conforme eu for explicando, conforme nós formos vendo as fotos e alguns vídeos que eu vou colocar para vocês. Anotem tudo e no final do vídeo, montem o seu mapa mental. Assim você vai poder estruturar numa folha todas as ideias que foram citadas aqui no vídeo e você vai poder ter uma visão melhor do que nós estamos falando. Faça isso. Aí depois você posta no Classroom, onde vai estar escrito atividade 1, ok? Ou me manda lá no grupo do WhatsApp, ok? Então, a nossa atividade vai ser o mapa mental. E aproveite e faça isso com todas as matérias, porque assim você vai ter uma forma mais fácil de poder estudar e vai poder organizar aí tudo que foi dito nos vídeos, e vocês já sabem fazer isso. Então vamos lá, nosso segundo bimestre vai falar sobre o modernismo, ok? Aí nós vamos ver. Os meus cachorros estão agitados. Faz parte. Nós vamos falar sobre o modernismo, também vamos falar sobre as vanguardas artísticas, né? Foram várias. Vamos ver em duas fases. Depois nós vamos falar também de Bauhaus. Vocês vão ver o que é isso, o que trata. É bem interessante para quem for fazer engenharia, arquitetura, tá? E sobre cinema. Tudo isso está dentro do mesmo período, ok? Para começar, vamos ver o modernismo dentro do seu momento histórico. Então, o período histórico que acontece o modernismo. Então, a Revolução Industrial, ela teve início por meio da mecanização da produção de bens de consumo e promoveu grandes mudanças em toda a sociedade. A nova classe trabalhadora passou a vender a sua força de trabalho em troca de um salário. O desenvolvimento, a energia elétrica, os aparelhos movidos, a eletricidade, fez com que esse momento histórico, né, ficasse conhecido como Belle Époque ou Belle Époque, ok? Vamos conhecer um pouquinho sobre o que é isso. Então, eu trouxe um vídeo para vocês, é um vídeo bem legal, bem interativo, que eu quero que vocês assistam. Na verdade, nós vamos assistir agora juntos, ok? Presta bastante atenção, anota, porque é bem interessante, tem bastante informação. Vamos lá? Belle Époque é um momento que se estende do final do século XIX e começo do século XX. Um contexto de descobertas, invenções, avanços em diferentes campos do conhecimento humano. Nesse cenário, os países europeus se industrializavam, se modernizavam. O sentimento era de otimismo, empolgação, deslumbramento, efervescência intelectual. De fato, o europeu acreditava que estava vivendo uma bela época. O momento era marcado pelas invenções: bicicleta, automóvel, avião, fotografia, cinema, telégrafo, telefone. No campo das ideias, surgiram o positivismo, o marxismo, o anarquismo, a psicanálise. Na biologia, despontaram os trabalhos de Pasteur, Mendel e Darwin. A física testemunhava os estudos na área da radioatividade. E a ciência era encarada como algo que resolveria todos os problemas da humanidade. Até Louis Pasteur acreditavam que as doenças eram provocadas pelos miasmas. Por isso, o banho era um inimigo. Havia necessidade de deixar uma camada na pele, capaz de impedir a entrada dos miasmas no corpo. Louis Pasteur, com a descoberta dos micro-organismos,
destruiu a concepção dos miasmas. Higiene virou a palavra da moda e os governos adotaram políticas públicas de saneamento e higienização. Passaram a limpar corpos, ruas, casas. A eletricidade deu ao europeu uma vida noturna. Brotaram hotéis, teatros, cinemas, restaurantes, cabarés, salões de leitura. O europeu começou a construir uma vida fora do lar em ambiente noturno. Percebam que a eletricidade começava a interferir diretamente no cotidiano das pessoas. Em diferentes cidades europeias foram construídos os zoológicos humanos. Americanos, africanos e asiáticos eram expostos como animais. Uma oportunidade para que o grande público europeu pudesse de perto notar a diferença entre ser civilizado e ser selvagem, bárbaro. As feiras mundiais, as exposições universais, eram as vitrines do mundo moderno. Através dessas exposições, buscavam exteriorizar a força e a consolidação do sistema industrial. Na Feira Mundial de 1889, em Paris, durante as comemorações do centenário da Revolução Francesa, a Torre Eiffel seria a porta de entrada. Os anos de paz e prosperidade foram interrompidos pela Primeira Guerra Mundial. A guerra encerrou a Belle Époque. Por que não dizer um mal-estar na civilização? Afinal, guerra não combina com valores civilizatórios. Legal, né? Muita coisa aconteceu nesse período. Então, a luz elétrica, ela realmente muda toda o hábito europeu, né? Então, o hábito noturno começa. Então, os grandes espetáculos, os cabarés, os cinemas, eles passam a ser promovidos à noite, tá? E tudo isso muda a visão do artista também. Porém, como vocês viram no vídeo, tudo isso é interrompido com a guerra, né? E aí, Primeira Guerra Mundial. Vamos ver um vídeo agora, que tem algumas imagens referente à Primeira Guerra Mundial, que é bem interessante a gente dar uma olhada, porque são pessoas reais, né? Então, imagina, a fotografia tinha sido inventada. Então, todas essas imagens que vocês estão vendo foram fotografias realizadas ali mesmo, nas trincheiras, no campo, né, de batalha da Primeira Guerra Mundial. E o que eu vou mostrar para vocês, que aqui está escrito surpreendente, é um documentário muito interessante. Se você tiver facilidade de encontrar vídeo na internet, filmes, eu gostaria muito que vocês vissem, porque é um trabalho surpreendente, é um trabalho que realmente muda a nossa visão em relação à Primeira Guerra Mundial, porque nós temos todos os registros nessas imagens preto e branco, né? E aí o que a tecnologia fez? Né? O que as pessoas fizeram dominando a tecnologia? Elas deram vida e deram cor para as imagens da Primeira Guerra. Porque as pessoas não viviam no preto e branco. As pessoas viviam na cor, como nós vivemos na cor. E elas eram pessoas reais. Então eles deram movimento para essas sequências fotográficas. Eles deram cor para aquele momento. Então é uma oportunidade única, é a primeira oportunidade do mundo de ver a guerra colorida e com as pessoas reais. Então vamos dar uma olhadinha no trailer.
was 16 years old and my father allowed me to go. I was just turned 17 at the time. I was 16. And I was 15 years. When they came to us, they were frightened children and had to be made into soldiers. All right, boys, here it comes. We're in the pictures. I gave every part of my youth to do a job. There was a job to be done, and you just got on and did it. Bacana, né? Surpreendente, não é? Então eu gostaria muito que vocês pesquisassem. Eu não tenho como colocar ele todo aqui para vocês. Gostaria muito para a gente poder assistir junto, mas fica um pouco impossível depois para eu postar esse vídeo. Então, dá uma pesquisada, procura, vale muito a pena, tá? É uma visão bem diferente. E a arte? Então, a arte se modifica, porque muitos artistas vão para a guerra, muitos artistas fogem da guerra. E aí, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, esses artistas não são mais o mesmo. Eles mudaram a sua percepção de vida, mudaram a sua cabeça. Muitos viram coisas que nós não conseguimos nem imaginar. Muitos fugiram da guerra abertamente, dizendo que não tinham condições nenhuma de ir para uma guerra, mas muitos tiveram que ir. Então, não tinha como voltar e retratar o que eles retratavam antigamente. Não tinha como fazer igual, tá? Então, as transformações ocorridas na Europa possibilitaram a criação de novas práticas artísticas, liberdade de expressão, subjetividade da obra, ruptura com os padrões estéticos do passado são algumas de suas características. Isso é importante você anotar. Bastante presente nas obras modernistas, a subjetividade herdada pelo modernismo vem das teorias freudianas. Então, a introdução do eu, do interior, tá? Os artistas incorporam à arte moderna conceitos da experiência subjetiva que se baseava na relação das partes da mente abordados pelo Freud em suas teorias psicanalistas. Então, depois de uma guerra, depois de tudo que eles viram, o seu inconsciente trazia claramente, no momento da produção artística, aquele sentimento que ele estava guardando, aquelas coisas que ele viu. Então, a obra ela é expressiva, ela é até não entendida, tá? Claramente, mas que isso são marcas da guerra. Que guerra que é entendida claramente, não é verdade? Muitos idealizam a guerra, mas não sabem o que é uma guerra. Esses caras sabiam que era uma guerra. Então, as obras são marcadas de uma expressão muito, muito grande, tá? De uma subjetividade muito grande. Nós vamos ver isso mais para frente. Aí tem um exemplo. Então, a gente consegue ver que não tem nada figurativo. São cores e são linhas, né? Porém, essas cores elas são expressivas. Elas lembram um emaranhado de coisas. Elas lembram uma intensidade, como o vermelho que remete ao sangue, como as linhas das trincheiras.
Então, muitas recordações de guerra. E também, aqueles que não foram para a guerra trazem para as obras o seu sentimento de um período que se reconstrói, porque ninguém consegue voltar de uma guerra e encontrar tudo como realmente era. Possível. Então, são quadros muito expressivos. Tá? Então, as características principais, anotem aí. Então, o rompimento do tradicionalismo, o desejo de chocar a opinião pública, isso é muito claro nas obras, tá? A valorização da subjetividade, do íntimo, tá? Daquilo que está lá na mente, lá enraizado. Okay? A inovação de forma, porque não tem nenhuma figura, muitas delas não tem o figurativo, né? Então, a inovação de forma, a reprodução estética da realidade da época. Era assim que eles viam a época. Tá? Se hoje nós estivéssemos pintando um quadro dentro desse momento da pandemia que nós estamos vivendo, será que esse quadro traria coisas positivas ou tranquilas? Ou ele traria um pouco de medo, um pouco de insegurança? Vamos pensar? Resposta à desintegração social causada pelo cenário da guerra. Então, muito medo, muita angústia, muita desconexão. A gente vai ver muito isso dentro das obras do modernismo. É muito fácil quando alguém vê uma obra abstrata e fala: qualquer um faz isso. Qualquer um realmente pode fazer. Mas será que sentiu aquilo? Será que vivenciou aquilo? O que é que tem por trás disso? Então é isso que a gente tem que pensar. Tá? Bom, eu vou deixar para vocês algumas sugestões de filmes que representam essa Belle Époque. Então a gente tem aí o Titanic, que é um filme de amor, mas que o povo europeu estava vivendo esse período, né, de descobrimento, como essa viagem, né, num navio tão grande, e a mudança de um lugar para o outro, então da Europa para os Estados Unidos. Tem aí o Moulin Rouge, que fala bem desse período das casas noturnas, né, dos cabarés, do glamour, do poder, ok? Do mundo boêmio, do mundo artístico. E Cherry, que fala muito das mulheres da época, dos amores, tá? De como vivia a burguesia naquele período. E aí também a gente tem novamente o filme surpreendente, né? Que para mim é um filme assim marcante, que é o filme sobre a guerra, ok? Que ele vai começar o trailer, mas eu já vou passar para não ter problema. Então fica como sugestão de filme para vocês. E tem muitos outros. Tem o Grande Show, que até passou um pedacinho dele quando estava passando o vídeo. Também é um filme muito legal. Tem Meia-Noite em Paris também, que ele retorna para esse período. Também é muito legal. Então tem filmes aí que a gente consegue achar no Netflix, consegue achar no Prime Video, consegue achar aí na internet. Talvez vocês tenham mais facilidade até do que eu para baixar vídeo, para ver vídeo. Dá uma procurada, eu acho que vale a pena. São filmes interessantes, são filmes que marcaram uma época e são filmes que mostram pra gente claramente sobre esse período histórico. Tudo bem? A gente vai ficar por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar sobre as vanguardas. Vamos ver cada artista dentro das suas características. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Tô tentando fazer aquilo que eu posso pra gente passar por isso daí juntos, ok? Mande as dúvidas, também pode mandar se gostou e não esqueçam de fazer o mapa mental, ok? Então, um beijo e até o próximo vídeo.